Obrigado pelo convite. O título deste painel, O que o governo fez com o seu dinheiro, é uma alusão a um livro homônimo, não é? Isto é, um livro com o mesmo título, publicado por Murray Rothbard, no longínquo ano de 1963. Esse livro de 1963, por sua vez, desenvolveu ideias que haviam sido antecipadas em um artigo publicado no ano anterior. Ali, em 1962, exatamente 60 anos atrás, fora editada uma coletânea de artigos que se chamava In Search of a Monetary Constitution, ou Em Busca de uma Constituição Monetária. Nessa coletânea havia 10 capítulos, algo assim, com contribuições de alguns jovens, brilhantes autores, não é? Alguns deles até ganhariam depois o Prêmio Nobel, né, em economia, como Milton Friedman, James Buchanan. Outros teriam menos projeção acadêmica e outros ainda operariam, vamos dizer, eternamente nas franjas da academia norte-americana, né, como uma espécie de enfant terrible, né, de ovelha negra, de diferentão, algo assim. E um desses diferentões era justamente o Murray Rothbard, né? Então, o que eu queria lhes apresentar hoje aqui é a contribuição do Rothbard, já que ele origina, não é, o livro que dá título a este painel, mas eu não queria me ater apenas a ela, e eu queria falar principalmente do contexto em que ela foi produzida, lá no começo dos anos 60, e muito mais do que isso, mais importante mesmo, eu queria falar para vocês da ideia de constituição monetária, né? Então, eu queria falar um pouco do conceito de constituição monetária, porque era uma ideia muito importante lá 60 anos atrás, e, na minha opinião, é ainda muito mais importante nos dias de hoje. Então, o que é uma constituição monetária? Ela é mais ampla, a ideia de constituição monetária é mais ampla do que a de política monetária, mas mais restrita do que a de constituição econômica. Então, vamos lá, nós temos aqui 3 conceitos, né? O primeiro é esse de política monetária, que é o tema dos macroeconomistas, né? Então, quando nós falamos de política monetária, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de como específicos órgãos de governo, notadamente, mas não apenas, mas, digamos, notadamente o Banco Central, manejam uma porção de instrumentos para direcionamento, intervenção econômica e, no fundo, o controle do custo de oportunidade na economia, né? Então, por exemplo, nós temos aqui ferramentas como o controle de liquidez dos bancos, os depósitos compulsórios e por aí vai, né? Mas, acima de tudo, quando nós estamos falando de política monetária, nós estamos falando do controle da taxa de juros paga no endividamento público de curto prazo, né? Então, digamos, a Selic, no caso brasileiro, a Federal Funds Rate, no caso americano, e assim por diante. Uma política monetária, ela pode se orientar por diferentes ideias. Por exemplo, ela pode ser passiva, né? Ela pode ser uma espécie de um grande piloto automático, né? Como quando se pensa, por exemplo, na regra de Taylor e coisas assim, ou ela pode ser ativa, contracíclica, né? Keynesiana, buscando estimular o gasto quando a economia vai mal e expandir o gasto quando expandir o gasto quando a economia vai mal, ou contrair o gasto quando a economia está muito aquecida, né? Então, esse é o primeiro conceito, aquele de política monetária. O outro conceito é o conceito de constituição econômica, que não é tanto o tema, aliás, não é o tema dos macroeconomistas, mas é o tema dos juristas. Então, a discussão da Constituição Econômica envolve uma porção de debates mais ou menos filosóficos, ou pelo menos ligados a ideias muito antigas de economia política, né, sobre a disciplina jurídica aplicável à economia de uma maneira geral. A ideia de formalizar uma constituição econômica se popularizou lá
na Alemanha nos anos 20 e depois, na verdade, se espalhou pelo mundo, né? A questão central não é o manejo dos instrumentos de política monetária, mas as disposições das constituições, né? Disposições jurídicas, portanto, sobre a regulação da economia num sentido bastante amplo, né? Então, para exemplificar, nós temos aqui, por exemplo, o que está lá no artigo 170 e seguintes da Constituição Federal Brasileira. Então, a Constituição Monetária, que é o nosso tema aqui, como eu disse, ela não é nem a política monetária e nem a Constituição Econômica. A Constituição Monetária, que era o tema do Rothbard, mas também do Friedman e do Buchanan e de uma porção de outros lá em 1962, né? É uma espécie de conceito intermediário, digamos assim, ela pega um pouquinho dos dois. Ela trata dos mecanismos em sentido amplo que estão voltados a limitar a capacidade do governo de, digamos assim, fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Se nós quisermos brincar, então, com o título deste painel. É uma espécie de discussão sobre a governança da moeda. Para entender melhor, a gente pode pensar que há duas perguntas que se pode fazer numa discussão sobre Constituição Monetária. A primeira pergunta é justamente aquela feita pelo Rothbard, quando ele se pôs a pensar no que o governo fez com o seu dinheiro, né? Na minha interpretação daqueles debates antigos, essa pergunta pode ser posta mais ou menos assim. Será que as sociedades devem criar instrumentos para que o governo possa atuar na esfera monetária? Ou, de outro lado, será que a sociedade deve criar instrumentos para restringir a atuação do governo na esfera monetária? Em outras palavras, será que a gente deve promover ou tolher a atuação dos governos na esfera monetária? No começo dos anos 60, nós vivíamos o grande auge do keynesianismo, embora Keynes, né, John Maynard, já estivesse morto, né? Teve um ataque do coração em 1944 ou 45, né? Mas Keynes havia dito lá na sua teoria geral que a criação da inflação poderia ser um remédio para o desemprego. Esta é uma leitura inescapável do seu muito famoso capítulo 2, que é, na verdade, onde começa a tal teoria geral, né? Então, a inflação, na visão do Keynes, não seria algo necessariamente ruim e poderia ser, inclusive, uma política pública, né? Tanto que, por exemplo, o Paul Krugman, já no nosso século atual, propôs a mesma coisa para o caso japonês, mas aí já é uma outra história, né? O ponto importante é o seguinte, lá no começo dos anos 60, a onda, a convenção, enfim, o mainstream, não é? Era aumentar o poder do governo sobre a moeda. E o Rothbard era justamente o mais radical dentre aqueles autores daquele pequeno grande livro de 1962 a que eu mencionei no comecinho da minha fala, né? E a resposta do Rothbard para essa primeira pergunta, né, devemos ampliar ou restringir a atuação do governo, era exatamente o contrário, mas o contrário, assim, da maneira mais radical, aquilo que o Keynes, ou talvez os keynesianos, entendiam, né? Para o Rothbard seria preciso limitar ao máximo a capacidade do governo de atuar na esfera monetária, né? Então, a proposta dele era retirar o governo completamente da emissão monetária e deixar a emissão monetária apenas para as empresas privadas, né? Seria uma retomada ainda mais radical do modelo de free banking que vigiou nos Estados Unidos ali desde desde 1830 e pouco até a Guerra Civil Americana de 1861, né? E o que é mais chocante é que para o Rothbard o dinheiro consistiria apenas em moedas de ouro privada, né? bem como notas e depósitos lastreados em 100% de reserva de ouro, ou seja, na verdade era um modelo de free banking sem reservas fracionárias, né? Era uma proposta muito radical, que hoje, na verdade, só pode soar como ficção científica, história da carochinha, coisa de maluco, né? Então, assim, é um esforço intelectual interessante pensar sobre essas ideias, mas a gente não pode falar só delas, né? A gente precisa falar também da segunda pergunta orientadora dessa discussão sobre a Constituição Monetária, que não diz respeito ao aumento ou redução do papel do governo na política monetária, mas portanto, não é, digamos assim, quantitativa, mas é mais qualitativa, né?
que é onde está o debate hoje, né? Então, essa segunda pergunta é mais ou menos assim: como nós podemos evitar o abuso da prerrogativa monetária pelo governo? Ou seja, o que é a prerrogativa monetária? Dado que o governo pode criar moeda, não é? Como evitar que ele abuse desta prerrogativa para fazer financiamento inflacionário? Que é onde está o debate hoje, né? Então, no fundo, é dessa segunda pergunta que se ocuparam a maioria dos autores daquele livro de 1962, né? Eu não tenho aqui como resumir todas as respostas dadas por eles, mas são, no fundo, visões, todas elas menos estritas da Constituição Monetária, se comparadas com a visão do Rothbard. E elas são menos estritas porque elas buscam tolher a capacidade do governo de fazer financiamento inflacionário com a criação de regras, né? Ou seja, esses autores aceitam, e de novo, esse é onde está o debate hoje, aceitam que a criação monetária será, como é hoje, parte pública e parte privada, né? Vale lembrar, só para, enfim, situar, enfim, o nosso público, né? Para também não perdermos o fio da meada, né? Quem cria a moeda hoje em dia é, em parte, o governo, porque o governo emite moedinhas, cria, né, as moedinhas metálicas, o dinheiro em papel e as reservas bancárias, né? Mas na sua grande maioria, pelo menos da moeda que circula, a criação é privada através dos depósitos à vista, enfim, e dos empréstimos concedidos pelos bancos, né? Mas o governo controla indiretamente essa quantidade de moeda através da sua política monetária, que é mais ou menos onde eu comecei a nossa conversa aqui. Mas, enfim, então, como tolher o abuso estatal? Esse é o debate hoje da discussão acerca da Constituição Monetária, né? E há uma opção de opções, né? Por exemplo, pode-se falar em teto do endividamento, em metas inflacionárias, ou então, como originalmente havia proposto o Milton Friedman, né, o controle da base monetária pelo governo, com uma regra para a expansão da base monetária sempre proporcional ao crescimento econômico, que é nada mais, nada menos do que o monetarismo, né? Agora, uma boa pergunta que se poderia fazer é a seguinte: por que discutir a Constituição Monetária no começo dos anos 60? Né? Porque, veja só, ali a inflação era baixa, especialmente nos Estados Unidos. A inflação americana só ia crescer mais tarde, ali nos anos 60, né? Mas mais do que isso, no começo dos anos 60, havia uma Constituição Monetária em vigor, que era justamente o sistema de Bretton Woods, idealizado pelo Keynes e pelo seu par norte-americano, né? Então, tinha muita coisa ali, né? Talvez a turma preocupada com a Constituição Monetária estivesse temendo a volta da inflação, que de fato aconteceu, e nesse ponto você pode, inclusive, dizer que eles estavam certos. Mas havia também uma porção de razões ideológicas para aquela turma lá desgostar do sistema de câmbio fixo previsto em Bretton Woods, mas, enfim, esta é uma outra história, né? Então, deixa eu concluir aqui para dizer o seguinte: o tema da Constituição Monetária é hoje mais importante do que nunca, tá? Então, vamos avançar aqui 60 anos, né? Eu vou dar 2 motivos pelos quais eu entendo que a Constituição Monetária seja um tema fundamental hoje, e, de novo, ainda mais do que fora lá em 1962. Primeiro, pelo retorno da inflação, né? O que a inflação sinaliza? Ela sinaliza que a oferta monetária não condiz com a produção de riqueza, né? É lógico que, em parte, isso aqui, enfim, nos dias de hoje, é um problema conjuntural, né? Tem a guerra, tem a interrupção das cadeias de produção, assim por diante, né? Tem também aí o atraso dos bancos centrais em subirem os juros. Eu não sei o que pensam aí os meus colegas, mas eu acho que a pandemia foi um momento realmente delicado, de muita incerteza. Eu, pessoalmente, estou assim, perfeitamente disposto a desculpar essa aparente leniência dos bancos centrais, né? Aquilo que numa situação normal seria um descuido, né? Mas eu acho que pelas circunstâncias não foi, pelo menos aqui essa é a minha visão, né? Mas assim, fora isso, não tem nada de muito novo, né? Porque para reduzir a inflação,
Ou você reduz o gasto estatal ou reduz o gasto privado. Nem a escolha, a gente sabe qual vai ser. A escolha vai ser pelo segundo caminho, né? Quer dizer, reduzir o gasto privado via aumento de juros, né? Então, o crescimento econômico vai ter que cair um pouco e é a mesma história de sempre. Quer dizer, nesse sentido, não há nenhuma novidade. Mas tem um segundo motivo muito mais interessante para nós falarmos de constituição monetária. Porque com as novas inovações tecnológicas todas, este tema da governança da moeda, ele está aberto de novo. Porque o Bitcoin, lá do Satoshi, né, Nakamoto, em 2008, ele repropôs o desafio do dinheiro privado. Né? O stablecoin repropõe o desafio da distribuição privada da moeda pública, né, lastreada, mas, enfim, em outras bases, né? E tem mais, né? Porque a pandemia, vamos dizer, ela abriu as torneiras da criação monetária para fazer aquilo que o Friedman chamara lá atrás de helicopter money, né, que é o dinheiro depositado nas contas das pessoas, que é algo que no passado só era tratado como piada, né? E hoje, por isso que o Friedman chamou de helicopter money, porque ali ele fez uma alusão a uma figura absurda, né, que é um helicóptero jogando papeizinhos para as pessoas pegarem, né? Mas de fato nós temos aqui uma reedição de uma coisa muito parecida, aliás, não sei se é uma reedição, uma edição de uma coisa muito parecida com o helicopter money, né? Mas por conta dessas inovações tecnológicas, é um mundo novo mesmo, né? Então, o que vem pela frente? E aqui eu realmente já vou concluindo, né? Uma resposta estatal parece ser aí a criação da moeda digital de Banco Central, algo que se anuncia e que ainda não se viu, né? Mesmo a moeda chinesa não é perfeitamente uma moeda digital de Banco Central, isso posso explicar depois por quê. Mas um instrumento, a moeda digital de Banco Central é um instrumento problemático por conta aí de temas conhecidos como a invasão de privacidade, o problema do dinheiro programável, que pode ser uma avenida, digamos assim, para o juro negativo, uma tributação então não autorizada e assim por diante, né? Mas principalmente porque ela inevitavelmente reduz o peso da criação monetária, né? Isso é, a moeda criada pelos bancos ao darem empréstimos, né? Então, está aberta a porta para aquilo que eu chamei num artigo aqui recente, coautorado com o Leônidas Zeumanovitz, que é um conhecido bem de vocês aí do movimento do IEE, muito obrigado, do IEE, né? Mas está aberta a porta para a devolução de poder monetário dos bancos privados para os governos. Essa é a leitura mais fundamental da CBDC, né? Da moeda digital de Banco Central. Eu acho que os keynesianos agradecerão, mas que os autores daquele livrinho lá de 1962 levariam um grande susto. Muito obrigado.